Hum, Bem, a primeira sessão. Não foi fácil fazer a primeira sessão. Mesmo eu tinha ido. Foi no dia 19 menos 14, tá 5. Foi no dia 5 de agosto que eu comecei. E uma semana antes, que foi no finalzinho de julho, eu acho que 31 de julho, alguma coisa assim, numa segunda-feira, foi quando eu fui na consulta com a enfermagem. Consulta com a enfermagem, ela te explica tudo o que vai acontecer, quais são os efeitos colaterais, tudinho. E eu estava mega nervosa, me fala de precauções, cuidados que eu tenho que tomar, não é um lugar muito cheio, porque a imunidade baixa, a medicação pode baixar a imunidade, já que a medicação é forte. Então, muvucas não, shopping, restaurante e tal, assim. Se não tiver jeito de vir aqui, tudo bem, mas não ir sempre, evitar, né? Mas que os cuidados, cabelos iam cair, cabelos caem, cabelos do corpo todo caem. Mas o que ela falou? Falou várias coisas, eu estava nervosa esse dia, eu nem lembro. Ela falou, a minha médica, a oncologista falou, de tudo isso, dos cuidados, de tudo no geral, né? Até tipo ônibus e tal. BRT, gente, BRT não dava pra pegar. BRT é um lugar nojento, né? Mas quem estava correndo risco de a imunidade estar baixa e tal, BRT pegar no ferro, ficar ali naquela coisa fechada, sem jeito. Olha, eu vou falar pra vocês que eu sinto falta de BRT, mais ou menos, tipo, sabe, dessa independência, assim, de pegar e ir pro lugar e sair. Porque realmente eu meio que me isolei pros lugares que eu tinha que ir, não dava pra ir de transporte coletivo. Até disso sente falta, entre aspas, não é todo dia não, tá, gente? Tipo assim, uma vez, 2 vezes na semana e tal, pra não se estressar muito, né? Mas tinha que me isolar e... Bem, antes mesmo de eu começar o tratamento, teve um episódio, porque eu sentia muita dor no nódulo, sabe? Mas só quando eu tava pra ficar menstruada e um pouco durante a menstruação, ele em si doía, eu sentia as pontadas nele. E eu contei isso, na verdade, quando eu contei isso pra todo mundo, eu contei pra mastologista, pra minha oncologista e pra. Teve mais alguma médica que eu não lembro. Contava pras médicas e tal, e eles achavam estranho e tal, porque geralmente não dói, né? Mas eu sentia doer. E eu até contei um episódio que teve uma noite, eu lembro que foi em maio, eu tava menstruada e ele tava doendo. E ele começou a doer enquanto eu dormia. Começou a doer muito, 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 muito. E eu acordei com muita dor, porque tava agoniada, não parava de doer. E eu tava sentindo, porque eu sinto ele num pedaço, né? Tipo, embaixo, assim. Eu tava sentindo ele um pouco mais pra cima, como se ele estivesse crescendo. E eu entrei em pânico, aí eu comecei a pedir, comecei a orar, falando, tipo assim, Deus, por favor, diminui isso, que faça parar de doer. Por favor, meu Deus. E na hora eu lembrei daquele versículo: tudo que pedires oração, crendo, recebereis. Na mesma hora, foi instantâneo, a dor passou. Passou. E não doeu mais. Não doeu mais assim que eu digo. Não acordei mais de madrugada morrendo de dor. No dia seguinte ele tava. Eu tava sentindo dor, eu sempre sentia, não tava sentindo tipo num lugar a mais que eu falei, né? Mais em cima. Eu contei isso pra minha oncologista. E ela achou muito esquisito, porque ela falou que não dói, não cresce assim, não para de crescer de repente. Claro que eu sei que foi Deus, óbvio, não tem explicação. Porque ela tentou dar uma explicação, falando que, como você dormiu muito de um lado, pode ter inchado, aí ficou magoado, aí você está sentindo a dor e tal. Uma explicação assim, mas, bem, foi o que eu até falei, né, nas fotos que eu coloquei. Então, por que não doeu as outras vezes? Outras vezes que eu fiquei menstruada antes de eu começar a quimioterapia. Por que ele não doeu também assim de madrugada enquanto eu dormia do mesmo lado? Porque ele é do lado esquerdo e eu durmo mais do lado esquerdo mesmo. Por que ele não doeu mais de madrugada? Nunca mais acordei com dor assim, de madrugada e tal, e ele sentindo que estava inchando. Fica aí, né, Deus. E, bem, sobre a primeira sessão, como eu falei, foi difícil. Foi difícil porque eu fiquei muito ansiosa. Eu não fiquei ansiosa antes. Eu fiquei ansiosa um pouquinho no começo porque eu sou a pessoa que tem medo de agulha. E a pessoa tá fazendo um tratamento que só coloca as coisas na veia das mãos. Ver agulha, né? Agora, ainda mais a segunda etapa, toda semana agulha.
eu comecei a ficar nervosa mesmo no começo da sessão, mas depois acalmei. Porque, como é na sessão? São 2 medicamentos, dizem que é a medicação vermelha, né? Realmente é uma medicação vermelha. E depois tem uma outra medicação que dura em torno de 45 minutos para tomar tudo. Mas tem um preparo para essa medicação, que é um remédio para enjoo. Depois é um remédio para o estômago. Depois é um outro remédio para enjoo, um soro e depois a medicação em si. Então, demora assim, em torno para a medicação fazer efeito do enjoo, do estômago, assim, né? Tudo demora umas 3 horas, assim, em média, essa primeira etapa. E fiquei um pouco nervosa no começo, mas depois que acabou, eu não fiquei nervosa durante, sabe? Mas depois que acabou, fiquei muito ansiosa, comecei a passar um monte de ansiedade, sabe? Corporal mesmo que eu digo, porque quando eu fico nervosa, ansiosa, eu fico tipo toda formigando, sabe? Eu fiquei assim, essa coisa de nervosa, porque eu fiquei pensando nos efeitos colaterais, fiquei pensando em tudo e tal, então comecei a ficar nervosa. Aí quando eu saí de lá, eu até melhorei, mas aí no meio do caminho vindo pra casa, fiquei muito nervosa, passei muito mal no dia, fiquei nervosa. Ai, só pensando nos efeitos colaterais. E no primeiro dia, eu até fiquei meio mal depois, tipo, meu coração ficou um pouco disparado de noite, sabe? De ansiedade mesmo, taquicardia e tal. Mas, te falar, gente, assim, os efeitos colaterais que esperam, né? Enjoo, não tive enjoo, graças a meu Deus. Mas o que? Cansaço eu tive sim, eu tive, tipo, ficava uns 2 dias, assim, meio indisposta, assim, meio mole, sabe? Não conseguia, não tinha muita energia pra fazer as coisas e tal. Realmente fiquei uns 2 diazinhos e tal, assim. E enjoo depois, como eu falei, durante e depois também não tive. E no dia seguinte eu tinha que tomar uma injeção para imunidade, que a imunidade ela podia baixar, então essa injeção ajudava a imunidade a ficar alta. Eu tive um efeito colateral dessa injeção, que era o que mais me deixava pior, na verdade. Porque o efeito colateral poderiam ser dores. Algumas pessoas sentem, outras pessoas não sentem. Eu senti muita dor muscular daqui até a lombar, sabe? Tipo assim, pegando os braços aqui até o cotovelo, um pouco assim da barriga, aqui assim na frente, aqui, e aqui nas costas, assim na lateral também do tronco. Mas é dor muscular mesmo, sabe? Começava pelo pescoço e parecia que ia baixando, né? E eu ficava com essa dor, era isso que acabava comigo, eu ficava com essa dor assim, um dia, tipo 24 horas que eu ficava. Começava de leve, 2 dias depois, mas aí na quinta-feira, porque eu fazia sempre na segunda, na quinta-feira a dor começava muito, 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 muito forte. E juntava com a indisposição, porque eu começava a ficar indisposta justamente também pela quinta-feira. Então juntava, então eu ficava acabada. E na sexta, realmente, tipo, 24 horas depois, começava já a melhorar. Na sexta de tarde, assim, já começava a ficar melhor e tal. Já ficava ótima. E foi difícil porque, tipo assim, foram quatro aplicações dessa medicação. Então, até pegar o jeito certo, por exemplo, da primeira vez eu não sabia que a dor era por conta da injeção de imunidade, eu achava que era por causa do remédio mesmo. Então, eu tomei até Deocil e tal. O Deocil amenizava, mas não ajudava muito. Então, foi ruim. Mas, na outra semana, vida que segue. Tava maravilhosa. Ninguém dizia que eu passei por o que eu passei, sabe? E minha médica, ela colocou a aplicação de 14 em 14 dias. O normal é de 21 em 21 dias. Ela colocou de 14 em 14 dias. Então, o negócio, sabe, era uma semana mais ou menos, uma semana bem, uma semana mais ou menos, uma semana bem. Era basicamente isso. Mas realmente a primeira sessão não foi fácil. Até eu entender que eu passei por isso, sabe? E tava chegando a segunda sessão. Foi um pouco difícil, mas depois da segunda sessão eu já comecei a aceitar. Tipo assim, a entender o que estava acontecendo mesmo. O que eu estava passando e o que eu estou passando. Então,